Top 3 lugares onde aconteceram coisas inexplicáveis. 1. Triângulo das Bermudas, Oceano Atlântico. O Triângulo das Bermudas, uma vasta e misteriosa área no Oceano Atlântico, tem sido, por séculos, o epicentro de alguns dos mais famosos e inexplicáveis desaparecimentos de navios e aeronaves da história. Delimitado aproximadamente entre Miami, Flórida, as Bermudas e Porto Rico, este é um local onde a lógica parece se dissolver, e a realidade se curva a fenômenos que desafiam a compreensão humana. As histórias do Triângulo das Bermudas começaram a ganhar notoriedade no século XX, mas relatos de incidentes estranhos datam de muito antes, com Cristóvão Colombo mencionando bússolas que se comportavam erraticamente e uma misteriosa luz no horizonte durante suas viagens. No entanto, foi a partir da década de 1950 que a lenda realmente se consolidou, com uma série de desaparecimentos de grande repercussão que cativaram a imaginação do público e da mídia. Um dos casos mais emblemáticos é o do voo 19, um esquadrão de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos que desapareceu em dezembro de 1945 durante um exercício de treinamento. As últimas comunicações do líder do esquadrão eram de desorientação e mau funcionamento dos instrumentos. Para piorar, um avião de resgate enviado para procurá-los, um PBM Mariner, também desapareceu, aumentando ainda mais o mistério. Nenhum vestígio das 6 aeronaves e suas tripulações jamais foi encontrado. Outro incidente famoso envolve o navio cargueiro USS Cyclops, da Marinha dos Estados Unidos, que desapareceu em março de 1918 com 306 pessoas a bordo, sem deixar rastros ou enviar qualquer sinal de socorro. Décadas depois, em 1941, 2 de seus navios irmãos, o USS Proteus e o USS Nereus, também desapareceram na mesma região. As teorias que tentam explicar os mistérios do Triângulo das Bermudas são tão variadas quanto os próprios desaparecimentos. Algumas das mais populares incluem a atividade paranormal e extraterrestre, sugerindo que o Triângulo é um portal para outra dimensão, um local de abduções alienígenas, ou que forças sobrenaturais atraem e destroem as embarcações. Outras teorias se concentram em fenômenos naturais. Uma delas é a da liberação de hidratos de metano do fundo do oceano. Grandes bolhas de gás poderiam reduzir a densidade da água, fazendo com que navios afundassem instantaneamente. Se essas bolhas alcançassem a superfície e o ar, poderiam até mesmo danificar aeronaves. Há também a hipótese de anomalias geomagnéticas, onde variações no campo magnético da Terra causariam um mau funcionamento de bússolas e outros instrumentos de navegação, levando a erros fatais. A presença de poderosas e imprevisíveis correntes oceânicas, como a corrente do Golfo, e condições climáticas extremas, como tempestades súbitas e ondas gigantes, são fatores adicionais que contribuem para o perigo da região. 2. Stonehenge, Wiltshire, Inglaterra. Stonehenge, o monumental círculo de pedras localizado em Wiltshire, Inglaterra, é um dos mistérios arqueológicos mais duradouros e debatidos do mundo. Construído entre 3000 a.C. e 2000 a.C., este complexo megalítico pré-histórico é um testemunho da engenhosidade e do conhecimento avançado de seus construtores, mas o propósito exato de sua existência, bem como o método de transporte das enormes pedras, algumas pesando até 50 toneladas de pedreiras a centenas de quilômetros de distância, continua a ser um enigma que desafia explicações simples. O que torna Stonehenge um local onde aconteceram coisas inexplicáveis não é apenas sua construção monumental em uma era sem tecnologia moderna, mas também os fenômenos e as teorias que o cercam, que vão além do meramente arquitetônico. As pedras de Stonehenge, especialmente as pedras azuis, que vieram das montanhas Preseli, no país de Gales, a cerca de 225 quilômetros de distância, representam um feito logístico e de engenharia extraordinário para a época. Como uma sociedade neolítica sem rodas de carga ou animais de tração em grande escala, conseguiu mover e erguer essas estruturas gigantescas continua a ser uma questão sem resposta definitiva. Teorias variam desde o uso de trenós e rolamentos de madeira sobre terraços e rampas até a ideia de que o transporte foi facilitado por cursos de água. No entanto, nenhuma dessas teorias explica satisfatoriamente a escala da operação e a precisão do alinhamento. A precisão astronômica de Stonehenge é outro ponto de grande fascínio. As pedras estão alinhadas de forma a marcar os solstícios de verão e inverno, sugerindo que o local funcionava como um observatório astronômico ou um calendário gigante. No solstício de verão, o Sol nasce precisamente sobre a Yellowstone, iluminando o centro do círculo.
Isso indica um conhecimento sofisticado dos movimentos celestes por parte de seus construtores. O propósito de Stonehenge é intensamente debatido. As teorias incluem um templo para adoração ao Sol ou à Lua, um local de cura, devido às propriedades místicas atribuídas às pedras azuis, um cemitério, já que centenas de restos humanos foram encontrados nas proximidades, ou um local de reunião para tribos e clãs da região. Além das explicações mais acadêmicas, Stonehenge é também um foco de especulações esotéricas e paranormais. Muitos acreditam que o local possui poderes energéticos ou espirituais únicos, talvez devido ao alinhamento com linhas-lei, linhas de energia místicas que supostamente cruzam a Terra. Há relatos de pessoas que experimentaram sensações estranhas, visões ou descargas elétricas ao se aproximarem ou tocarem as pedras. Teorias ainda mais ousadas sugerem a intervenção de extraterrestres ou seres de outra dimensão, que teriam auxiliado na construção ou impregnado o local com energias misteriosas. Apesar de séculos de pesquisa e escavações, a maioria dos mistérios de Stonehenge permanece sem solução. 3. O Dyatlov Pass, Passagem Dyatlov, Montanhas Urais, Rússia. A passagem Dyatlov Pass, localizada nas remotas e geladas montanhas Urais na Rússia, é um dos mais enigmáticos e perturbadores mistérios não resolvidos da história. O local ficou mundialmente famoso devido à morte inexplicável de 9 esquiadores experientes em fevereiro de 1959. O grupo, liderado por Igor Dyatlov, era composto por estudantes e graduados do Instituto Politécnico de Ural, todos com vasta experiência em expedições de inverno. Seu objetivo era chegar ao Goraltorten, uma montanha nas proximidades. O que aconteceu com eles durante aquela noite fria e tempestuosa no Colassiaco, que significa Montanha da Morte na língua mansi local, continua sendo um enigma até hoje, dando origem a dezenas de teorias, de avalanches a encontros com seres sobrenaturais ou experimentos militares secretos. Quando o grupo não retornou na data prevista, uma equipe de resgate foi enviada. O que eles encontraram foi assustador. A barraca do grupo estava abandonada e cortada por dentro, como se os ocupantes tivessem fugido às pressas, sem tempo para se vestir ou calçar as botas. As pegadas na neve levavam para a floresta próxima, mas eram inconsistentes, indicando que algumas pessoas estavam descalças ou apenas com meias, apesar das temperaturas abaixo de zero. Os primeiros 5 corpos foram encontrados a cerca de 1,5 km do acampamento, próximos a uma fogueira improvisada, sem roupas adequadas para o frio extremo. 3 deles morreram de hipotermia, e 2 de ferimentos internos. Meses depois, em maio, os 4 corpos restantes foram encontrados em uma ravina, sob uma grossa camada de neve. Esses últimos corpos apresentavam ferimentos internos severos, um crânio esmagado, costelas fraturadas e um deles, Lyudmila Dubinina, estava sem a língua e os olhos. O mais perturbador é que não havia sinais externos de luta ou ataque, e os ferimentos eram consistentes com uma enorme força de compressão, como a de um acidente de carro, mas sem um impacto externo. A autópsia dos corpos revelou outras anomalias. As roupas de alguns dos esquiadores continham altos níveis de radiação, um fato que nunca foi completamente explicado pelas autoridades soviéticas. Além disso, as expressões faciais de alguns dos mortos eram descritas como aterrorizadas, e a pele de alguns tinha uma coloração alaranjada incomum. As investigações soviéticas concluíram que a causa das mortes foi uma força natural irresistível, e o caso foi rapidamente encerrado, com os arquivos classificados como ultrassecretos por anos. Essa falta de transparência apenas alimentou mais especulações. As teorias sobre o Dyatlov Pass são variadas e bizarras.